Então, vamos lá. Hoje a nossa aula é sobre sistema excretor, tá? É um conteúdo que está na apostila de vocês. Entretanto, está na apostila entre o final do primeiro bimestre e o começo do segundo bimestre, tá bom? Então, a gente tem... eu vou passar devagarzinho para vocês irem anotando, fazerem as anotações. Vocês façam o favor de depois me mandarem as fotos com essas anotações, porque eu estou anotando, além da presença em aula online, eu estou marcando também a participação, tá? Mesmo que não tenha tido presença online, se fizer essas anotações e me mandar depois, está valendo a participação, além das atividades semanais, certo? Então, começando aí com conteúdo de excretas nitrogenadas, existem 3 tipos de excretas nitrogenadas. Essas excretas são a amônia, a ureia e o ácido úrico. Elas estão aí descritas de uma maneira gradual, né? Da mais tóxica para menos tóxica. Quem quiser acompanhar pela apostila, eu só não tenho certeza se é o final do segundo bimestre ou o começo do segundo. Mas é a unidade 34 da apostila, a partir da página 2, tá? Então, existem esses três tipos de excretas nitrogenadas. A amônia vai ser a excreta nitrogenada mais tóxica das 3. Ela é bem solúvel em água, então ela precisa de bastante água para solubilizar, para deixar de ser tóxica, certo? Os animais que têm essas excretas chamadas de amônia são os animais chamados amoniotélicos. E, como exemplo, nós temos os poríferos e os quinidários, certo? Poríferos, esponjas do mar, quinidários igual às anêmonas, igual à água viva, certo? Segundo tipo de excreta nitrogenada é a ureia. Ela é um pouco menos tóxica que a amônia, mas ainda é mais tóxica que o ácido úrico. Então, ela está ali numa média, né? E a solubilidade também é média. Então, precisa de menos água, de uma quantidade média de água, para solubilizar e deixar de ser tóxico. Os animais que excretam ureia são os animais chamados ureotélicos, como os anelídeos terrestres, porque tem um tipo de anelídeo que é marinho, mas daí então a gente está falando de minhocas, e os mamíferos, tá? E por último nós temos o ácido úrico, que é o menos tóxico dos 3, e por isso ele é praticamente insolúvel, não precisa de quase nada de água para poder solubilizar. E aí nós temos como exemplo os répteis, as aves e os insetos. Tudo bem? Normalmente os animais que são terrestres, eles precisam de uma estratégia para evitar o máximo de desperdício de água. Então, eles vão ter esse ácido úrico como excreta nitrogenada, que vai economizar o máximo de água possível e ainda assim vai ser uma excreta pouco tóxica. Beleza? Aí, nós temos as excretas nitrogenadas como exemplo aí na imagenzinha para vocês, né? A maioria dos animais aquáticos são amoniotélicos, excretam amônia, e aí para eles não tem problema que a amônia é tóxica e que precisa de bastante água para solubilizar, porque eles estão no ambiente aquático, tá? A solubilidade média aí da ureia entre mamíferos, anfíbios, tubarões e alguns peixes ósseos, e o ácido úrico entre aves, insetos, muitos répteis e os gastrópodes terrestres. Então, aí, de novo, todos os animais que são terrestres evitam o máximo de desperdício de água, tá? Falando agora sobre a composição. Estão conseguindo acompanhar? Tá rápido? Pode seguir. Falem comigo aqui. Pode seguir. Tá beleza? Se tiver rápido, vocês podem dar um toquinho aqui que eu vou mais devagar, tá? Sobre a composição agora do sistema excretor. Ele também é chamado de sistema urinário, tá? Dando o mesmo falar. Ele é constituído pelos 2 rins,
que faz a filtração do sangue. Partindo dos dois rins, saem os dois uréteres, ou ureteres, né? Que são dois tubinhos finos e compridos que conduzem a urina para a bexiga. A bexiga urinária, que é basicamente uma bolsa, que vai armazenar a urina por um tempo. E a uretra, que conduz a urina para o meio externo, para fora do corpo. Tá? E aí, o que vai modificar entre homens e mulheres é só basicamente o tamanho dessas estruturas. Por exemplo, a bexiga no homem é maior, a uretra no homem é maior. Tá? A ureter na mulher é maior, porque ali naquele meio ainda tem que caber o útero. Tudo bem? Então, homens e mulheres têm, obviamente, a mesma composição de órgãos do sistema excretor, só muda um pouquinho, às vezes, a localização. Isso depende um pouco de organismo para organismo, né? Às vezes o rim é mais baixo, o rim é um pouco mais para cima, mas a composição é igual e a função também tem que ser igual para todos. Ok? Senão a gente vai tratar aí de uma disfunção de algum desses órgãos. Passando, nós vamos começar a falar órgão por órgão, começando pelos rins. Tá? Os rins, eles possuem 3 regiões, tá? Analisando a parte de fora e a parte de dentro. A parte de fora, aquela extremidade, né, a superfície dele, a gente chama de córtex, é a periferia. Medula é a parte interna e o hilo é essa concavidade onde vai se inserir as artérias e as veias e os ureteres também. Então, essa partezinha mais para dentro, de onde entra a artéria, de onde saem as veias e de onde saem os ureteres, essa partezinha, essa concavidade é chamada de hilo. Tá? No córtex, na superfície, né, na periferia do rim, e na parte mais interna, na medula, existem os néfrons, que são as unidades funcionais dos rins. E aí, daqui a pouquinho, eu vou falar especificamente dos néfrons para vocês. Tá? O nosso rim só funciona porque existem milhões e milhões e milhões de néfrons atuando o tempo inteiro. Tudo bem? São eles que fazem os rins funcionar. São as unidades funcionais dos rins. Ok, gente? Até aqui? Sim. Ó, passando então, nós vamos para as vias urinárias e a bexiga. As vias urinárias, vamos falar primeiro dos ureteres, ou uréteres, né? São tubos finos, cerca de 20 centímetros de comprimento e que levam a urina para a bexiga, tá? Vai trazer do rim, onde está sendo filtrado o sangue, até a bexiga para ser armazenado ali, certo? A bexiga, então, vai armazenar essa urina. Essa bexiga ela é menor na mulher, até porque, como eu tinha falado para vocês, precisa do espaço para abrigar o útero na mulher. Por isso que a bexiga acaba ficando menor, numa capacidade máxima de 400 ml de reserva, enquanto nos homens chega facilmente a 500 ml. Tá? Meio litro de urina aí. Por isso, inclusive, que menina precisa ir no banheiro muito mais do que menino. Né? O homem consegue reservar mais urina por conta do tamanho da bexiga. Certo? E falando agora da uretra, o tubo que sai da bexiga e que vai encaminhar a urina para fora do corpo. É um tubo, então, conduz a urina para o meio externo. E no homem também serve para secreção seminal. Tá? No caso do homem, essa uretra percorre toda a extensão do pênis, por isso que se torna mais comprido do que o comprimento da uretra na mulher. Tudo bem? Aí eu tenho uma imagenzinha para vocês compararem, né? A posição e o tamanho desses órgãos aí, no homem e na mulher. Podem perceber que, naturalmente, no homem, o rim fica um pouquinho mais para baixo do que o outro. Às vezes, é muito mais para baixo. Isso também varia de organismo para organismo.
tá? O ureter do homem é um pouquinho menor do que o da mulher. Olha o comprimento do ureter da mulher, né? A bexiga da mulher é menor do que do homem. Apesar de que nessa imagem aí não dá para ver muito bem a bexiga, porque está mostrando a estrutura óssea do homem também, tá? Mas a bexiga é maior do que o da mulher. E a extensão da uretra da mulher é menor, porque no homem percorre toda a extensão do pênis também. Fechou até aqui? Podemos seguir? Gente, Podemos? Sim. temos, certo? Beleza. Então vamos lá. Agora falando especificamente dos néfrons. Tem uma estrutura, bom que ele já mostra os 2 slides, porque aí eu já falo em cima e vocês já conseguem ver embaixo, tá? A primeira estrutura de importância aqui é chamada de cápsula de Bowman. Foi o senhor Bowman que descobriu que isso existia, e ele era egoísta o suficiente para botar o nome dele nessa descoberta. Bem esperto, a gente lembra dele até hoje por causa disso. Então, a cápsula de Bowman, ela fica em volta das arteríolas aferentes, tá? Pode perceber aí, ó, na imagem de baixo, tem como se fosse uma capinha para um glomérulozinho que é chamado de glomérulo de Malpighi. Esse glomérulo é feito de vasinhos bem fininhos, onde passa o sangue. E como esses vasinhos são bem fininhos, o sangue vai atravessar a parede desses vasinhos, tá? Só que não atravessa o sangue inteiro. As hemácias, os glóbulos brancos voltam para o vasinho sanguíneo. O que vai ficar é o plasma sanguíneo, de onde vai ser retirado as excretas nitrogenadas, tá? Para formar a urina. E aí, o que vai extravasar pelo vasinho vai ser capturado por essa cápsula de Bowman, e dali vai sair a arteríola aferente, tá? E daí, da cápsula de Bowman, o que for capturado, digamos assim, de excreta que extravasou do vaso sanguíneo, vai passar pelo túbulo contorcido proximal. Pode ver que o nome dele é túbulo contorcido proximal, porque olha lá embaixo, ele em amarelo, ele é contorcido, tá? E é proximal porque está próximo da cápsula de Bowman, certo? Depois vai passar pela alça de Henle, que é aquele Uzinho que faz lá para baixo, é literalmente uma alça, e foi o senhor Henle que descobriu esse pedacinho, tá? Por isso que leva o nome dele. Depois vai passar pelo túbulo contorcido distal, porque está distante da cápsula de Bowman, e por fim vai ser coletado pelo ducto coletor. Tá? Então, parece um monte de palavrão, mas olha os nomes. O túbulo, porque é um tubinho, e é bem fininho, por isso túbulo. Contorcido, porque ele é contorcido. E proximal, porque está próximo da cápsula de Bowman. A alça de Henle literalmente faz uma alça lá para baixo. Depois, o túbulo contorcido distal. É um tubinho, é contorcido e está distante da cápsula de Bowman. E, por fim, o ducto coletor, que vai coletar a urina e já levar, aqui já está juntando néfron por néfron, para levar para o ureter conduzir essa urina lá para a bexiga. Tá bom? Podem perceber nessa imagem de baixo agora, que em volta de toda essa estrutura amarela, que é a estrutura do néfron, por toda essa estrutura, tem os vasinhos em vermelho, que são vasinhos de artérias, arteríolas no caso, porque são bem fininhas, e tem os vasinhos de veias em azul, então são as vênulas, porque também são bem fininhas. Tá? Pode perceber que aí tem os nomes, arteríola, aferente, aeferente, né? Tem as vênulas em azulzinho. Por toda a estrutura do néfron, essa imagem que vocês estão vendo do néfron, por toda a estrutura dele, acontece a filtração do sangue. Onde mais acontece é na cápsula de Bowman. Tá? Por isso que é, digamos assim, por onde a gente começa a história de como que vai acontecer
essa filtração através do néfron. Deu para entender? Deu para ter uma primeira noção de como que funciona ou ficou muito complexo ainda? Falem comigo, gente. Essa é a parte mais importante do sistema excretor. Tá de boa, prof. Tá de boa? Que bom, menina inteligente. Ótimo. Por via das dúvidas, na hora da gente falar sobre a formação da urina, a gente volta a falar da estrutura do néfron. Então, eu trouxe de novo uma outra imagem do néfron, de uma maneira um pouco mais simplificada, para ver se facilita para vocês, tá? Lá a estrutura completinha, com tudo que precisa, e aqui falando o que acontece e em qual parte do néfron acontece, certo? Então, a formação da urina acontece a partir desses 3 elementos aí: a filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular, tá? Falando do primeiro processo para a formação da urina, que é a filtração glomerular. A partir desse primeiro processo, o sangue chega no glomérulo, aquele glomérulo de Malpighi, né? Ele vai ter uma grande pressão. E como ele está num vasinho bem fininho, ele extravasa parte do seu conteúdo pela parede dessa arteríola aferente. E aí o que estiver extravasando vai ser coletado pela cápsula de Bowman. E aí por isso o que estiver sendo coletado está sendo filtrado. E está sendo filtrado no glomérulo de Malpighi, por isso que é chamado de filtrado glomerular. O que acabou de sair do processo de filtração glomerular. Tá? Então, parece difícil, mas os nomes estão todos relacionados. Beleza? Só a gente precisa entender o que significam esses nomes. Certo? Glomerular, porque a gente está falando do glomérulo de Malpighi, e aí, olhando na imagenzinha de baixo, tem uma setinha puxando o glomérulo. Era aquele amaranhadinho de arteríolas que são bem fininhas e por isso que o sangue extravasa por ali. O sangue está vindo com bastante pressão ali dentro daquele vasinho bem fininho. E por isso vai extravasar o sangue pela parede daquela arteríola, vai ser capturado pela cápsula de Bowman. Tá? E aí, essa estrutura do glomérulo de Malpighi é de onde vai sair o filtrado glomerular, por isso do nome filtração glomerular, tá? A imagem que eu trouxe para embaixo aí para vocês está mostrando em roxinho a filtração do sangue para o lúmen. O lúmen é o espaço dentro do néfron onde está passando essas excretas, que vai formar a urina. Então, é dentro da estrutura amarelinha do néfron em si, tá? O verdinho é a reabsorção do lúmen para o sangue. Então, são o resto de água que o organismo está trazendo de volta para ele. Tá tirando do que seria a urina e está voltando para o organismo. Porque como somos mamíferos e somos animais terrestres, todo o nosso organismo tem alguma estratégia para poder economizar o máximo de água. E essa reabsorção de água é uma dessas estratégias, tá? Isso vai acontecer ali na reabsorção tubular, que é o segundo processo. Então, o filtrado, aquele que está acabando de sair da cápsula de Bowman, ele flui pelos túbulos, aí o contorcido proximal, a alça de Henle, o contorcido distal, atinge o ducto coletor, que está coletando aquela urina que está sendo formada, e ali as substâncias dissolvidas na água são reabsorvidas e o restante forma a urina. Tá? O máximo de água é reabsorvida no ducto coletor e o que não der para reabsorver vai constituir, junto com as excretas, a urina. Certo? Tem ali ainda, em azulzinho, a secreção, que é do sangue para o lúmen. São excretas que o sangue está jogando na estrutura do néfron para ser excretado junto, para ser eliminado para fora do corpo junto. Tá? E, por fim, o amarelinho, que é só o E lá embaixo, do lúmen para o meio externo. Então, da bexiga,
que passa pela uretra e vai para o meio externo. Tudo bem? E aí a gente tem, então, no azulzinho, a secreção tubular, que adiciona materiais ao filtrado para serem secretados, livrando o corpo de excretas e controlando o pH do sangue. Tá? Eu acho que cortou do sangue aí, não sei porquê. Então, todas as outras estruturas, por exemplo, o resto do metabolismo das células, né, as excretas da célula, são levadas pelo sangue, passam pelos rins para ser filtrado. E aí, nesse momento, o sangue está adicionando materiais ao filtrado, né, ao filtrado glomerular lá de cima, para que possa juntar nesse líquido que está sendo formado para formar a urina e ser levado para fora do corpo. Tudo bem? Então, ó, analisando especificamente essa imagenzinha agora aí da página 11, a gente percebe que é uma estrutura mais simples, né? Tá falando exatamente a mesma coisa, mas com uma imagenzinha um pouco mais simples. Tudo bem, gente? Vocês ainda estão aí? Ainda estão me ouvindo? Deu para entender? Sim. Deu. Fechou, beleza? Então, ó, passando agora, a gente vai falar sobre o que está embaixo aí da ureogênese, certo? Nas células, os aminoácidos são usados, os aminoácidos que não são usados, eles são metabolizados para gerar energia. Então, eles são usados, eles são tipo gastos para gerar energia. E durante esse processo de metabolização do aminoácido, existe perda de um grupo chamado grupo amina. Então, a gente tem a composição química da molécula de aminoácido. Conforme ele vai sendo quebrado, a molécula de aminoácido vai sendo quebrada para gerar energia, existe a perda de grupo amina. Essa amina, ela vai originar a amônia, quando ela se juntar amina mais outras moléculas de amina, vão formar a amônia. Essa amônia, ela é tóxica para seres mamíferos, lembra que a gente tinha visto lá que das 3 excretas nitrogenadas era a mais tóxica, né? E aí, então, para não se tornar tóxica, ela é transportada para o fígado, para que ela possa ser transformada em ureia e ser eliminada junto com a urina. Tudo bem? A ureia, ela é o composto de média toxicidade e média solubilidade no... Então, olha lá, a gente já tinha falado da ureogênese, que acontece para transformar amônia em ureia, tá? Para essa ureia ser adicionada à urina para ser eliminada do corpo, né? E essa amônia, ela é formada a partir da junção de moléculas de amina que se formam na hora da metabolização dos aminoácidos. Tudo bem? Em azulzinho são os aminoácidos que são adquiridos a partir da proteína da dieta, tá? A partir das proteínas, das carnes. É o nomezinho que está à esquerda, em cima. E também são adquiridos a partir de proteínas endógenas, que já estão dentro do nosso corpo, tá? Que vão ser metabolizados. Na hora que for metabolizado esse aminoácido, vai gerar um grupo amina. Esse grupo amina vai se juntar numa cadeia carbônica, numa cadeia com vários carbonos, e vai gerar a ureia. A ureia é o último nome que está na setinha para baixo. Tá? Só que desse grupo amina, para ser transformado em ureia, do grupo amina primeiro é formado a amônia, da amônia é levado para o fígado para ser transformado em ureia. Tá bom? Aí são os compostos nitrogenados não proteicos. É o que está escrito na direita aí. Tá? E para terminar a nossa aula de hoje, a gente precisa falar do controle hormonal. Existem alguns hormônios que agem na produção de urina e também no controle dessa secreção de urina, tá?
O primeiro hormônio que nós temos é a angiotensina 2, que é produzida no fígado e que vai agir de 3 maneiras. Ela primeiro vai estimular a secreção de aldosterona, e aí essa aldosterona está lá no córtex adrenal, no córtex de uma glândula que fica acima dos rins, que vai provocar um aumento na retenção de sódio, de cloreto e indiretamente de água pelos rins, aumentando o volume sanguíneo e vai também restaurar a pressão sanguínea. Tá? Essa é a primeira ação das 3 que a angiotensina 2 tem. A segunda ação dela é a liberação do hormônio antidiurético, que é o hormônio ADH, pela neurohipófise. Essa neurohipófise a gente já estudou lá no sistema endócrino, né? A glândula hipófise tem 2 regiões, a adrenal, adeno-hipófise e a neurohipófise, e que vai determinar a reabsorção de água nos rins, aumentando o volume sanguíneo. Então, vai tirar o máximo de água possível dos rins para devolver para o sangue, para ser levado de volta para o organismo. Isso vai restaurar a pressão sanguínea e tornar menor o volume urinário, tá? Mais concentrado e um volume menor de urina. Por isso que vai estimular esse ADH para reabsorver o máximo de água possível. Terceira forma que a angiotensina 2 funciona é estimulando o centro de sede no hipotálamo, para que a gente possa beber cada vez mais água, provocando o aumento do volume sanguíneo, o aumento de água no sangue para ser levado para os rins, tá? Para ser filtrado também. O segundo hormônio é o peptídeo natriurético atrial, chamado de PNA. Peptídeo natriurético atrial, PNA. Ele é secretado pelas células dos átrios do coração, as 2 cavidades de cima do coração, vai determinar a maior perda de sódio e de água e vai provocar a diminuição da pressão sanguínea. E, por fim, para a gente finalizar a aula de hoje, o último hormônio do controle hormonal é a aldosterona, tá? A gente ainda precisa falar só sobre as bebidas alcoólicas, que costumam elevar o volume de urina, porque o álcool dessas bebidas, ele bloqueia a ação do ADH. O ADH é o hormônio antidiurético, ele vai reabsorver o máximo de água para concentrar a urina. Se a gente está bebendo demais, então está sendo bloqueada a ação desse hormônio. Então não tem essa reabsorção de água, por isso que a gente vai mais no banheiro do que o que necessita, certo? E aí, gente, o problema não é tipo, um final de semana que bebeu que aconteceu isso. O problema é se esse ADH é bloqueado constantemente por uma quantidade muito grande de álcool etílico no sangue. Viu? Aos cachaceiros de plantão aí vai essa dica. Tá bom, gente? Então, cuidado no sextou aí, cuidado nas farras, bebam socialmente. A parte que eu falei sobre o hormônio ADH, vocês ouviram? Sobre as bebidas, vocês ouviram ou já estava travado? Ouvimos. Ouviram? Sobre a bebida, que ela bloqueia o hormônio ADH e aí não reabsorve o máximo de água, por isso que é liberado mais urina do que o normal. Essa parte vocês ouviram? Exatamente, para os cachaceiros de plantão. Isso mesmo. Então não travou quase nada. Para os cachaceiros de plantão, cuidado com a ADH e do sangue de vocês, tá? E o último hormônio é a aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio e a eliminação de potássio, retendo mais água no organismo, tá? Então, todos esses hormônios, eles vão ter algumas funções, mas também, como função, uma das funções primordiais é reter o máximo de água no organismo, porque no final somos organismos terrestres e precisamos
de estratégias para evitar o máximo de desperdício de água. Tudo bem? Então, gente, essa foi a aula de hoje sobre o sistema excretor. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com quem vocês sabem que não tiveram acesso à aula online. E é isso aí. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Valeu!